ela deve estar no coração, deve existir no coração e deve também refletir na ação da pessoa, na ação do ser humano. E essa crença, ela deve beneficiar a pessoa e trazer para a pessoa qualidades, tanto qualidades inerentes àquilo que tem de sentimento, quanto a qualidades também que fazem parte da Tazkiyatun Nufus. Tazkiya, o que é Tazkiya? Tazkiya traduzem geralmente como purificação, ou seja, Tazkiyat an-Nafs, ou a purificação da alma, ou a purificação do coração. E a Tazkiya, ao mesmo tempo, ela é um meio e ela é um fim. Ou seja, nós procuramos desenvolver a nossa alma, desenvolver o nosso coração, purificar a nossa alma, purificar o nosso coração através da crença, através das diversas adorações que existem. E vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que também nos faz desenvolver a crença em nosso coração e também purificar o coração e a alma, e tem relação com a crença em Deus Altíssimo Seja, que seria a reflexão e a contemplação. A pessoa refletir e contemplar a criação de Deus Altíssimo Seja. Só como introdução para a gente assim detalhar mais sobre isso que é Tazkiyat al-Nufus. No Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala cita que um dos objetivos do envio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro de Deus é que ele os purifique, ou seja, purifique aos crentes, purifique as pessoas que aceitam a mensagem dele, né? Isso consta em mais de um versículo do Alcorão, creio que cerca de 4 versículos. Por exemplo, a gente lê sobre Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ibrahim alayhi salam, ele construiu o que em Meca? Ele construía o que? Em Meca. O que ele construiu em Meca? A casa. Qual o nome da casa? Al-Kaaba. Aí Deus cita o episódio quando ele construía Al-Kaaba, ele e o filho dele, Ismail. Aí o que eles falaram nesse episódio, nesse momento? Eles pediram a Deus algumas coisas, né? Suplicaram a Deus, rogaram a Deus. Dentre as súplicas que eles fizeram, aí Deus diz assim: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Então, eles estavam construindo a casa sagrada, a Kaaba, porque Deus os ordenou isso, né? Então, eles suplicaram a Deus. Dentre as súplicas que eles fizeram, eles disseram: Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ó nosso Senhor, envie entre eles, ou seja, no meio desse povo, que é o povo de Meca. Então, envie futuramente um mensageiro. Yatlu alayhim ayatik. O que esse mensageiro vai fazer? Então, Ibrahim alayhi salam, ele sabe qual que é a missão do mensageiro. E ele era um dos mensageiros de Deus. Então ele disse: Yatlu alayhim ayatik. Número 1, para que ele leia para eles, recite para eles os seus versículos. Ou seja, as palavras que o Senhor irá revelar a ele. Yatlu alayhim ayatik. Número 2, وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Número 2, وَيُعَلِّمُهُمْ. O que é يُعَلِّمُهُمْ? Ensinar. Vem de ilm. Ilm, conhecimento, sabedoria. Então, e para que ele os ensine o livro e al-hikmah, e a sabedoria. E a sabedoria aqui é interpretada também como a sunnah. Ou seja, para que ele recite os seus versículos, ensine a eles o livro e também a sunnah, ou seja, aquilo que é da tradição desse mensageiro, e ele vai ensinar a eles no que eles devem crer, como eles devem adorar a Deus, como eles devem viver. Aí depois a última palavra, o terceiro ponto, a terceira função ou missão desse mensageiro: وَيُزَكِّيهِمْ. Aí o substantivo é tazkiya. Yuzakkihim é o verbo, né?
e Ele também irá purificá-los. Então, a pureza, a purificação significa o quê? Tazkiya. Aí depois disseram, Innaka antal aziz al-hakim. Então, esse termo, a tazkiya, também tem em outros versículos. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse assim, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Deus fez mercê, deu um favor, concedeu uma graça, uma misericórdia aos crentes. Qual que é essa misericórdia, essa graça que Ele concedeu a essas pessoas? إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ, quando enviou para eles um mensageiro. E citou também isso, né? Em outros versículos também, isso está citado, esses 3 pontos. Então, quais são os 3 pontos? Recitar, ler, né? Segundo ponto, ensinar. O terceiro ponto, purificar. O primeiro ponto, então, é recitar. O segundo, ensinar. O terceiro, purificar. Os sábios muçulmanos, eles citam sobre a purificação da alma, o que é a tazkiya, assim, em detalhes. Dizem, desenvolver o coração e purificá-lo. Você trabalhar para purificar o coração. Ou seja, o que esse coração deve ter para ser puro e o que ele não deve ter para ser puro. Você tem que se livrar de algumas coisas e também tem que conquistar algumas coisas, né? Então, quais são os detalhes disso? A gente pode citar como detalhe do que você se livra e o que você deve ter, né? Conquistar. Outra frase assim que explica isso, tazkiya, diz respeito à crença, à fé, né? Então, significa você purificar o coração da idolatria e tudo aquilo que dela resulta. Purificar o coração da idolatria e de tudo aquilo que dela resulta. O que tem? A hipocrisia, a descrença, a inveja, o rancor, né? Se apegar demais a esse mundo, a essa vida, a ganância. Então você o quê? Tirar esses sentimentos do coração, purificar o coração da idolatria e de tudo que dela resulta. E qual que é o contrário dessa palavra? Você tem que introduzir o que no coração em vez disso? Aí dizem realizar o monoteísmo e tudo aquilo que dele resulta. De sinceridade a Deus, sinceridade com as pessoas, por exemplo, a confiança em Deus, a verdade, o que mais? E tantos outros sentimentos e palavras. Por exemplo, temos a esperança. Então tem diversas qualidades que esse coração deve ter, né? A paciência, o amor, a paciência, o amor. Então tudo isso se conquista e se introduz no coração. E a pessoa se livra daqueles outros pontos que têm a ver com descrença e com idolatria. E isso vai acontecer como? Quando o coração se caracteriza com um entendimento dos sublimes nomes de Deus. A gente tem os nomes de Deus, faz parte da crença. Por exemplo, nós sabemos sobre Deus, que Deus é misericordioso, que é perdoador, que é poderoso. Então, o ser humano também, ao crer nesses nomes e ao crer em Deus como o Senhor que tem esses nomes e tem essas qualidades, a pessoa aqui que vai ter, ela vai acabar se caracterizando com esses nomes. Por exemplo, se caracteriza com a misericórdia, com a tolerância com as pessoas, assim como Deus é misericordioso, assim como Deus é tolerante e assim por diante. E se dirigir a Ele, a Deus Altíssimo, seja com a submissão, com a adoração, né? E sempre, em tudo isso, seguindo o que? O exemplo do mensageiro de Deus, por exemplo, uma maneira de purificar o coração e de fazer o coração se caracterizar, se qualificar com esses bons sentimentos, essas boas qualidades, e se livrar dos maus sentimentos e das más qualidades, temos os meios para isso. Deus revelou para a gente e estabeleceu a oração, a doação, o jejum, as adorações em geral, né?
Dentre essas adorações que dizem respeito também à fortificação da crença em Deus, como é que você fortifica a sua crença em Deus? Ou como a pessoa que descrê pode chegar à crença? Temos um ponto importante que seria التفكر في مخلوقات الله, que a gente traduziu aqui como a contemplação e a reflexão. Então, se você lê os versículos do Alcorão, você vai verificar que Deus Altíssimo Seja cita muitos dos sinais da existência de Deus. A gente sabe que a nossa crença, ela é uma crença que é baseada na lógica. Não é somente assim, não, você tem que crer assim porque assim é revelado. Não, essa revelação, ela está de acordo com aquilo que a mente do ser humano assimila. Porque é uma responsabilidade crer. A pessoa que não crê, ela é punida. Então, como é que Deus vai responsabilizar ou punir uma pessoa por algo que essa pessoa não consegue assimilar? Tipo, a pessoa pode ter um argumento. Oh meu Deus, eu tenho, logicamente, isso não estava de acordo com o raciocínio humano. E eu sou ser humano. Mas não, então a crença, ela é o quê? É racional. Aí falando sobre isso também, a crença também, além de ser racional, ela é fitriya. A fitra seria aquilo que citam como a naturalidade, a natureza. A crença, ela é natural, está de acordo com aquilo que é da natureza do ser humano. Não é algo do outro mundo. Não é algo que vai de contra a natureza humana e a natureza da criação de Deus. Aí Allah subhanahu wa ta'ala cita isso. Fitrat Allah التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. Por exemplo, a crença também ela é fixa. Ela é fixa. O que significa fixa? Ela não é flexível e moldável para cada época uma crença, para cada lugar uma crença. A crença é uma. A crença é uma. Ela é fixa e imutável. Ela não muda. O que a gente disse então? A crença é natural, a crença é lógica, a crença é fixa e imutável. Ela deve estar de acordo com a natureza de Deus. De acordo com a natureza, ela é natural, ela está de acordo com a lógica, ela também é fixa. Por exemplo, a gente pode dizer também a crença ela é equilibrada também, ela tem equilíbrio. Ela atende ao equilíbrio que o ser humano necessita. Por exemplo, no que diz respeito à crença em Jesus, você nem crê que Jesus é Deus, ou é parte da divindade, ou é o Filho de Deus, porque isso é chegar a um extremo que é errado. E também você nem crê que Jesus ele não é nada, não é mensageiro, não é profeta, ele é um impostor. Não. Então, qual é o equilíbrio nele? Qual é o equilíbrio nesse assunto? É você crer que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é o mensageiro de Deus, o profeta que ele enviou, e assim por diante. E essa crença também, ela, sendo equilibrada, ela abrange os assuntos desse mundo, aquilo que nós necessitamos para suprir as nossas necessidades nesse mundo. Essa crença não te ordena que você abandone o mundo no qual você foi criado, né? E aí você parte para o equilíbrio na adoração. Você ao mesmo tempo adora a Deus Altíssimo Seja, conforme Ele estabeleceu, e também você atende aquilo que nós temos de necessidade nesse mundo. A crença também ela é clara. Ela é assim, ela é clara, evidente. Ela não é algo que é impossível de a gente entender. A gente lê, Deus Altíssimo Seja diz: "Fa'lam annahu la ilaha illa hu". Então, saiba que não existe divindade além de Deus. Então, é claro que Deus é a única divindade que merece adoração. Agora, quando se estabelece a adoração a ídolos, a adoração a divindades falsas, aí transformam, distorcem, estabelecem filosofias. Não, é que tal fulano
ele chegou e ele teve uma visão, e fulano tal, e tal animal deve ser adorado porque ele beneficia o ser humano. Qual é a clareza nesses assuntos? O claro é que só Deus é divindade, só Deus é Deus. Entre outras qualidades também da crença. Então a gente citou quantas? 4 ou 5? Que a crença é lógica, a crença é natural, a crença é clara, a crença é equilibrada. Também outro ponto, que a crença é baseada no argumento, né? Então, vamos ler versículos do Alcorão que falam sobre a reflexão e a contemplação. Que a gente deve, sim, observar a criação de Deus para crer em Deus. Para fortificar a nossa crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem, por exemplo, tem uma frase que é citada em árabe, dizem assim, a tradução aproximada, a criação do Criador reflete a sua existência. Ou seja, tudo aquilo que existe, as criaturas, a existência te faz chegar à crença em Deus. Te faz chegar à crença em Deus. A existência te faz chegar à crença em Deus. Estás pensando no Sírio que é a minha filha? E tem certos impedimentos que fazem com que a gente não assimile isso. Aí a gente vê isso depois. Ou seja, eu refletir, contemplar sobre a criação de Deus, isso leva à crença. Isso leva à crença que tudo isso que existe, céus, terra, o ser humano, a natureza, todo esse universo, a noite, o dia, a alternância da noite e do dia, a gente nasce, morre, e milhares de anos, e isso existe, todo esse universo e esse ciclo que Deus criou de existência. Pode uma pessoa dizer que isso existe sem a criação de alguém? E sem a criação de alguém que é poderoso, sem a criação de alguém que é sábio, sem a criação de alguém que revela uma orientação para orientar o ser humano. Até isso te leva à orientação. Olha, não pode o Senhor ter criado tudo isso e não ter dado uma instrução para o ser humano que é racional, né? Então, tudo isso leva à crença. Então, tem coisas que são fatores que fazem com que a pessoa não faça uso dessa contemplação, dessa reflexão para chegar à crença em Deus. Infelizmente. Aí a gente vê isso depois. Primeiro, lendo os versos do Alcorão. Por exemplo, Allah Azza wa Jalla disse assim: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Surat Al-Imran, que é a terceira sura, né? No fim da sura, praticamente a penúltima página. Inna fi khalqis samawat. Sabem o que é khalq? Khalq, a criação. Aí a gente diz, Allah é o que? Al-Khaliq. Allah é o Criador, né? O substantivo Al-Khalq, a criação. O Criador, Khaliq. Por isso, tem gente que denomina o filho, pode colocar o nome no filho, Abdu Al-Khaliq. Um dos nomes de Deus, o Criador. Então, igual você fala, Abdullah, servo de Allah. Servo do Criador, Abdul Khaliq. Abdul Khaliq. Então, Deus diz assim, na criação dos céus e da terra, e na alternância do dia e da noite, existem sinais para aqueles que são dotados de consciência, de mente. Aí quem são esses? Aí Deus agora cita as qualidades daqueles que são dotados de mente, de lógica, né? São racionais, vamos dizer. Aí diz: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Esses que refletem sobre a criação de Deus e têm consciência e têm racionalidade, eles são aqueles que lembram de Deus
الذين يذكرون الله قياما. Lembram de Deus de pé, sentados e deitados. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Aí, essa lembrança de Deus e essa contemplação sobre a criação de Deus leva eles a dizerem o quê? Eles dizem assim, aí tem o versículo, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Eles dizem o quê? رَبَّنَا, ó nosso Senhor, o Senhor não criou isso à toa. É impossível racionalmente o Senhor ter criado tudo isso à toa. Assim, Deus criou e compôs todo esse universo com toda a sua complexidade. E Ele criou com toda essa perfeição, e isso é à toa. Não tem um propósito, isso que significa à toa, né? E aí por isso que a gente conclui que Deus Altíssimo seja, de maneira lógica, deve sim enviar alguém que instrui. Quem são esses? Os mensageiros. E deve enviar junto com esses mensageiros uma instrução. Qual é essa instrução? Os livros de Deus. O último deles é o Alcorão, né? Então as pessoas dotadas de raciocínio, através da contemplação, chegam a essa conclusão. Então dizem assim, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, e depois dizem, سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Então louvado, glorificado seja o Senhor, nos salve do castigo do inferno. Então Deus aqui também insere sobre a vida eterna e sobre o julgamento depois dessa vida, e que depois desse julgamento existe o inferno. E por que cita aqui o inferno? Pode ter uma ligação com o que foi citado anteriormente, ou seja, a pessoa que não crê através dos argumentos que Deus deu, que são racionais, está sujeita a esse castigo. Entre outros versículos também, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, por exemplo, tem uma sura que chama Surat An-Nahl, Sura das Abelhas, né? A sura número 16. Nos versículos dessa sura, Allah já citou muitos sinais da existência, né? E a leitura em língua árabe é uma leitura que te indica o aspecto milagroso do Alcorão Sagrado. Então, em língua portuguesa, a gente lê assim, se a gente lê a partir do versículo 10, por exemplo. Ele é quem envia a água do céu, da qual bebeis, e mediante a qual brotam arbustos com que alimentais o gado. Então, são o quê? Sinais da existência de Deus que são que fazem da reflexão e da contemplação uma obrigação para nós, e fazem da contemplação e reflexão uma adoração. Essa é uma adoração, né? Tá? E como a gente introduziu com a purificação do coração, essa é uma das adorações com as quais nós alimentamos o nosso coração e a nossa alma. Nós purificamos o nosso coração e a nossa alma, e nós desenvolvemos o nosso coração e a nossa alma. Tá? Outros tipos dessa purificação, a oração, o jejum. Então é um esforço, né? E agora essa adoração é uma adoração racional, tá? Então Deus cita sobre a criação dele, e aí vem o raciocínio humano. Alguém pode criar além de Deus? Então, e aí depois a conclusão qual é? Se só Deus pode criar, só Ele pode ser adorado, né? Por isso, em outros versículos, quando a gente lê todos os versículos, alguns desses versículos são direcionados para nós. Alguns desses versículos são direcionados para nós, para a gente alimentar a nossa alma, para a gente crer com convicção em Deus. E alguns deles também são direcionados como argumento contra aqueles que adoram a divindades além de Deus. Por isso, em alguns desses versículos, Deus diz assim, depois de citar a criação, aí diz assim, claro, é direcionado para aqueles que adoram a estátuas, né? Aí diz assim, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ? Quem cria pode ser equiparado a quem não cria?
Vocês colocam no mesmo nível quem criou tudo isso para vocês e adoram a outros junto com ele, colocam outros no mesmo nível dele. Então aí vem a pergunta para a pessoa responder, né? Aquele que cria pode ser nivelado, equiparado, pode ser associado junto com outros que nada criam, né? Então vamos ler esses inteiros, assim, sem fazer comentários. Então é a tradução, né? Ele é quem envia a água do céu, da qual bebeis, e mediante a qual brotam arbustos com que alimentais o gado. E com ela, ou seja, com essa água que cai do céu, faz germinar a plantação, a oliveira, a tamareira, a videira, bem como toda a sorte de frutos. Aí depois a conclusão do versículo: nisso há um sinal para os que refletem. Depois o próximo: e pôs ao vosso dispor a noite, o dia, o sol, a lua e as estrelas estão submetidas às suas ordens. Então, pôs ao dispor do ser humano. Então, em árabe diz sakhar, ou seja, submeteu, subordinou tudo isso para o uso do ser humano. Ou seja, essas criaturas, elas são inanimadas, elas não têm alma, não têm raciocínio. Deus criou elas e ordenou que elas tivessem essa função. O Sol tem uma órbita, a Lua tem uma órbita. Acontece o Sol, acontece a noite, acontece o dia. E tudo isso, no fim das contas, é subordinado ao ser humano. E nós até dizemos que toda essa criação são muçulmanos. Assim, dá para explicar e entender o que significa eu dizer, por exemplo, que toda a criação é muçulmana? Que eles são o quê? Submetidos a Deus. Só que são submetidos a Deus sem escolha. Então é um Islã involuntário. Eles são submissos involuntariamente. Tipo, Deus não disse para o sol: ó, você quer crer em mim ou não? Ou você se submete a mim ou não? Se for assim, o sol ia escolher. Às vezes ele ia se pôr, às vezes não, né? Às vezes ia ter dia, às vezes não. Mas não, eles são subordinados a Deus totalmente, absolutamente. Igual os anjos. Nós cremos que os anjos, eles não têm a escolha, né? Por isso que fala que eles são o quê? Santos. Por isso também, quando quer brincar com a criança, chega, põe a mão na cabecinha dela e fala: você é um anjo, porque não faz nada de mal, né? E os animais? E os animais também. E os animais irracionais. Aí tudo, né? Em outro verso, Alam tara anna Allah yasjudu lahu. Você não vê, aí isso nós não vemos, não temos acesso, mas Deus cita isso para você conhecer que tudo está subordinado a Ele e prostra a Ele. Agora, se é uma prostração como a prostração do ser humano assim, eu não sei. Aí ele diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Você não vê que tudo prostra a Deus, tudo que está nos céus, na terra. Aí diz: o sol, a lua, as árvores, o ad-dawab e os animais irracionais. Ad-dawab é uma palavra em língua árabe que significa tudo aquilo que caminha sobre a terra, né? Aí depois, quando disse o ser humano, disse o quê? وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Não disse o ser humano, disse e muitos dos seres humanos. E muitos dos seres humanos prostram a Deus. Aí depois disse وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. E muitos deles não o fazem, por isso estão destinados ao castigo. Então tudo é subordinado a Deus, né? Então aqui quando Deus diz سَخَّرَ لَكُمْ, aqui a gente traduziu e pôs ao vosso dispor, né? Subordinou para vocês. Então, subhanallah, é tudo para o nosso uso. Então aí depois disse: e pôs ao vosso dispor a noite e o dia, o sol, a lua e as estrelas, todos estão subordinados, submetidos às suas ordens. Nisto há sinais para os que raciocinam.
bem como em tudo quanto vos multiplicou na terra, de variadas cores. Certamente nisso há sinal para os que memorizam, ou seja, aqueles que lembram. E foi ele quem pôs à vossa disposição o mar, para que dele comesseis carne fresca, e retirasseis certos ornamentos com que vos enfeitais. Vedes nele, ou seja, vedes no mar, vocês veem no mar, os navios sulcando as águas, à procura de algo de sua graça, para que sejais agradecidos. E fixou na terra sólidas montanhas, para que ela não se estremeça convosco. Enfim, até o fim dos versículos, aproximadamente do versículo 10 até o versículo 18. Né? E depois disso ainda tem uma continuação na mesma sura, no fim da sura, né? A partir do versículo 62 praticamente. Então, esse é um exemplo de alguns versículos. Citamos em Sura Al-Imran e aqui Sura An-Nahl, a Sura 3 e a Sura 16. Por exemplo, no fim dessa Sura An-Nahl mesmo, no versículo 64, retorna também ao assunto da reflexão. Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Allah envia a água do céu mediante a qual faz vivificar a terra. Faz vivificar, ou seja, ressuscitar a terra, depois de a mesma haver sido árida. Ou seja, todo esse sistema Deus criou. Se não fosse água, essa terra ela não ia florescer, não ia brotar frutos, plantas, mato e tudo isso que é do uso do ser humano e que também é parte do alimento do ser humano. Nisso há sinal para os que escutam. E tendes exemplos no gado, damo-vos para beber do sangue. Damo-vos para beber do que há em suas entranhas, que é o leite, né? Não é o sangue, ninguém bebe sangue, cuidado. Aí depois, provém da conjunção de sedimentos e sangue. Leite puro e saboroso para aqueles que o bebem. Ou seja, Deus cita o milagre que Ele criou, que Ele só pode criar. Esse leite que sai puro, ele está entre entranhas e entre sangue dentro desse animal. E aí até nisso também tem uma explicação científica, né? E dos frutos das tamareiras, das videiras, extraís bebida e alimentação. Nisto há sinal para os sensatos. E aqui depois, no versículo seguinte, é a razão pela qual a sura chama sura da abelha, né? Ou das abelhas. E teu Senhor inspirou as abelhas, dizendo: construí as vossas colmeias nas montanhas, nas árvores e nas habitações dos homens. Alimentai-vos de toda classe de frutos e segui facilmente pelas sendas traçadas por vosso Senhor. Então, quem é que instituiu para a abelha que ela produzisse o mel? Produzisse isso que é alimento para o ser humano? Quem é que faz isso? As pessoas fazem, é a abelha que faz. A natureza é bela. Nossa, como a natureza é bonita. Olha como a natureza nos deu. A mãe natureza. E quem criou a natureza? Deus. Ela se criou. Então tudo isso é reflexão e contemplação para se chegar à crença em Deus Altíssimo seja. E para a pessoa encher o coração de crença em Deus e adorá-lo da maneira mais correta. Depois, no fim, alimentai-vos de toda classe de frutos e segui facilmente pelas sendas traçadas do vosso Senhor. Então, isso aqui é a inspiração que Deus deu às abelhas. Aí depois, para o ser humano, o que tem? Do abdômen delas sai um líquido de variadas cores que constitui cura para os humanos. Nisso há sinal para os que refletem. Então, aqui 64 até 69. Dentre outros diversos versículos, do abdômen das abelhas sai. Aqui está traduzido como abdômen, né? Na língua árabe a gente lê yakhruju min butuniha. Mas o ferrão da abelha também é remédio. E o ferrão também é remédio. E sai todo esse órgão, todo o abdômen dela sai quando ela ferrou. Tipo, e produz uma outra substância que pode ser. O veneno dela ele é curativo. O veneno, sim.
né? Então, tem pessoas que fazem tratamento com veneno da abelha para reumatismo. Então, isso a gente pode entender daquilo que Deus disse sobre o mel. Disse, Fihi shifa'un linnas, no qual há cura. Então, também, de outras substâncias que podem sair da abelha, há cura. Aí, também, essa contemplação qual outra palavra? Reflexão. Essa contemplação e reflexão de outra maneira. Tipo, atribuir toda essa criação a Deus. E aí se submeter a Ele, ser muçulmano a Ele, é uma obrigação. Aí de outra maneira, em outros versículos, por exemplo, Deus diz assim, pergunta-lhes, pergunta para eles, né? Pergunta para essas pessoas que não querem crer em Deus. Ou pergunta a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, àqueles que creem em Deus, mas associam outros com Ele. Que vos pareceria se Allah vos prolongasse a noite até a hora da ressurreição? Não existe dia, tudo escuro. Que outra divindade além de Allah poderia trazer-vos claridade? Que outra divindade pode trazer luz para vocês? Que outra divindade vai criar o dia para vocês? Né? Pergunta-lhes mais. Que vos pareceria se Allah vos prolongasse o dia até o dia da ressurreição? Que outra divindade além de Allah poderia proporcionar-vos a noite para que repousasseis? Então a noite é para o descanso. E o ser humano precisa desse descanso nesse período da vida, na noite. Então, aí depois vem a pergunta, vocês não observam, não veem? Aí depois a conclusão, assim são os versículos do Alcorão. A interrogação, a pergunta, depois aqui uma afirmação e conclusão. Aí Allah Azza wa Jalla disse, aquilo cuja tradução aproximada é, mercê de sua misericórdia, vos fez a noite e o dia. A noite para que repouseis e o dia para que procureis a sua graça. O dia para acordarmos, para trabalharmos, para seguirmos na vida, a fim de que lhe agradeçais, para que vocês o agradeçam, né? Isso na Sura do Qasas, Sura 28, 71 até 73. E depois outros versículos, a gente pode escolher entre dezenas e ler outros também, inshallah ta'ala. A gente pode citar só os versículos, só os números, depois para quem quiser ler com mais detalhes. Para a gente concluir, o assunto muito claro, né? Então, pensar, refletir e contemplar a criação, sobre tudo que existe, te leva à crença em Deus. Tá. O que faz o homem esquecer disso? Por que ele não reflete? O que pode existir como barreira para que o homem não pensa, não reflita? São sinais então para os sensatos, sinais para os pensadores e sinais para aqueles que não se esquecem. Mas às vezes o homem esquece e negligencia, né? Então por que o homem esquece? Por orgulho. Por orgulho. Bem colocado, ótimo. Essa é uma das respostas que eu tenho aqui. Ótimo. Por vaidade. Por vaidade. A primeira resposta é a rotina. O que é a rotina? Você testemunha e vê repetidamente esses sinais. A gente amanhece, acorda, vai trabalhar. Está tão focado na rotina que esquece do resto. Isso, a gente foca na rotina e esquece do resto. Tipo, a gente se alimenta. Esquece de lembrar quem é que concedeu para nós esse alimento. Como é que esse alimento chegou? Alguém plantou, alguém semeou, alguém empacotou, mas a gente só sabe que o arroz chegou já cozido no nosso prato, né? Mas tudo no automático. É tudo automático.
Principalmente as nossas crianças hoje também. Não são muitas delas não são educadas para refletir. Olha, fala em nome de Deus antes de comer. Deus concedeu isso para a gente. Deus criou todo um sistema para que isso chegasse até você, você se alimentasse. Se você não se alimentar, você morre. E também, você se alimenta, olha o seu corpo, o que faz com o alimento. Esse alimento tão puro, tão gostoso, se transforma em impureza. E o ser humano faz parte da debilidade na qual Deus criou o ser humano, que ele precisa o quê? Se livrar dessas impurezas. Ele tem necessidades fisiológicas. Todo esse sistema, quem é que escolheu que seja assim? Quem? Então a rotina faz o ser humano não pensar e faz o ser humano esquecer. Né? Aqui tem uma frase que diz o seguinte: quando alguém vai a certo lugar pela primeira vez, avista algo que nunca viu antes. Conhece uma cidade nova, uma rua nova, está atento com todos os seus sentidos e quer conhecer a sua nova paisagem em detalhes. É novo, né? A gente quer ir conhecer, a gente não conhece, nunca foi lá. Porém, quando tal paisagem e visão já fazem parte de sua rotina, seus sentidos passam despercebidos. Tipo, imagina se uma pessoa que já conhece uma coisa vislumbrante, muito bonita, e ela está acompanhada de outra pessoa que nunca foi ali, nunca conheceu. Você vê a reação dessa pessoa que já conhece e a reação da outra que não conhece, né? A primeira, isso é rotina, já sei, já vim aqui 10 vezes. Isso se repete, é rotina. O outro não, diz, subhanallah, que maravilha e tal, né? Até para coisas mais simples, igual por exemplo gente que tem piscina em casa. A pessoa nem olha para a piscina mais, agora quem vem, tá todo mundo querendo ir para a piscina. A irmã diz aqui, então, o mesmo exemplo a gente também, às vezes a gente tem de costume algo na nossa vida. Quem tem piscina em casa, nem dá valor, né? Agora quem não tem piscina, se tiver a primeira vez piscina em casa, vai numa casa que tem piscina ou piscina. Até as crianças, a gente reclama das crianças às vezes, mas as crianças têm essa pureza, né? Elas têm essa natureza delas valorizarem aquilo que deve ser valorizado. A gente acha, que bobo, né? Se a criança falar, ai que lindo, piscina, eu quero a piscina, tal. Mas é algo que deve ser valorizado. Então, a conclusão aqui. Então, essa pessoa, quando vê algo que não faz parte de sua rotina, seus sentidos passam despercebidos, não dando grande atenção e importância ou mesmo nenhuma importância. Assim, muitos seres humanos também vivem nesse incrível universo e não olham para o sol, sua luz, e as trevas quando o sol se põe. Não olham para a diversificação de flores e plantas em cores, tamanhos, benefícios. As plantas, quantas são as plantas? O biólogo conta, são milhares, não sei quantas mil, milhões, e denomina, tem nome científico, tem os nomes populares. E quantas Deus fez brotar? A gente diz, Allah subhanahu wa ta'ala criou. Quem criou? Allah subhanahu wa ta'ala, né? Aí cientificamente nem citam essas coisas, né? Falam, isso brotou, né? Isso existe. Os pássaros no céu que voam, a água que cai do céu, às vezes essa água vem como benefício, às vezes vem como prejuízo, vem como punição, né? Hoje em dia, por exemplo, semana passada e retrasada, deslizamento de terra, pessoas que morrem, enchentes, cidade que está debaixo d'água, né? A água que cai do céu, às vezes acompanhada de raios e trovões, a criança que é recém-nascida. Imagina, a criança, quando nasce, é deixada, ninguém cuida. A gente era criança, né? Mas não lembra disso, né? Então, isso também, Deus compôs isso, que tem que ter um pai, uma mãe, a mãe que cuida, que zela pela criança até ela crescer, até ela ser independente. A outra pessoa, o outro ser humano que morreu, como morreu?
Por que morreu? O que faltou para ele? Que ele não tem, aí ele morreu. O outro que tem, continua vivo. E assim, refletir sobre isso, né? Então, o que nos faz não refletir? A rotina, o repetido, testemunhar dessas coisas, né? A repetição e a rotina. 2, a irmã citou o orgulho. E outra palavra que a irmã citou, a vaidade, né? Então, o orgulho e a ostentação que fazem do homem escravo de si mesmo, né? O homem, ele não quer seguir as normas de Deus. Tipo, se ele refletir e contemplar, ele vai chegar à conclusão: olha, então Deus tem um propósito para a vida. E Deus tem uma orientação para mim e tem uma instrução. O cidadão, ele não quer se submeter, não quer se envolver. Ele já do início se orgulha e diz: então Deus é o Senhor, ponto, e vamos embora, né? E vida que vai, né? E aí, através disso também, dentro do mesmo termo, que é o orgulho, a vaidade, o homem, ele quer não ter limites, ele não quer limitações, né? Porque quando a gente está citando isso, a contemplação, a reflexão na criação de Deus, temos a conclusão disso. Qual é o resultado disso? Olha, Deus não criou isso sem propósito. Deus tem uma orientação para você. Aí aqui tem limites. Religião é limites. Aí o cara nem quer nem pensar nisso, né? O comprometimento pode representar para esse ser humano um empecilho no que diz respeito ao monopólio, no que diz respeito àquilo que ele tem de desejos. Ele quer, por exemplo, não ter limites no que diz respeito aquilo que ele faz, não tem lícito, ilícito no relacionamento, no comércio, no ganho e assim por diante. Então também a rotina e o repetido testemunhar de tais sinais. O orgulho e a ostentação e a vaidade. Número 3, a gente pode dizer a ocupação. Eu só estou ocupado em me alimentar e ter prazer, só. Aí isso também é um empecilho para a reflexão e para a contemplação da criação de Deus. Está ocupado em satisfazer as suas vontades e acaba por se distrair daquilo que é mais importante nessa vida. E então ele não contempla as obras magníficas que fazem o homem lembrar de Deus Altíssimo seja. Então isso aqui são razões e motivos que fazem a pessoa não lembrar da criação de Deus e fazem a pessoa não chegar à adoração a Deus Altíssimo seja. Então a gente conclui aqui, inshallah ta'ala, finaliza, e é importante a gente então concluir com aquilo que a gente deu início, que é o que? A tazkiyah. Esse assunto é um dos assuntos que são a adoração a Deus e que fazem a pessoa purificar o coração, desenvolver o coração, purificar a alma, purificar o coração e, como a gente disse, também desenvolver o monoteísmo, a tawhid, dentro do coração. Então, isso são sinais, não é só para eu creio na existência de Deus, esses são sinais para a gente chegar na crença na existência de Deus e também para chegarmos na unificação ou na unicidade na adoração a Deus Altíssimo seja. Tá? Então o assunto foi qual? A contemplação e a reflexão nas criaturas ou na criação de Deus Altíssimo seja. E o segundo assunto seria a purificação ou qual é a outra palavra que a gente usou? O desenvolvimento ou a purificação ou desenvolvimento ou o preenchimento do coração e da alma com essas adorações. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Então, nesse momento a gente já finalizou, a gente abre para perguntas, para reflexões das irmãs, se tiverem alguma adição, alguma reclamação,
alguma correção, tá? Eu começo perguntando, qual é o nome disso que a gente traduziu como purificação? Tá? Em árabe? Tazkia. Ótimo, a Tazkia. E eu não citei os números dos versículos. Se quiserem, por exemplo, procurar os versículos onde tem essa denominação, né? Que a gente citou, por exemplo, aquele versículo onde Ibrahim alayhi salam, pede a Deus que envie um mensageiro no meio do povo de Meca, né? E aí Deus enviou Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre os habitantes de Meca e para toda a humanidade. Então essa prece que Ibrahim fez é Surat al-Baqarah 129. Sura 2, 129. O mesmo termo também é citado na mesma sura, versículo 151. Al-Baqarah 151. Em outro versículo, Al-Imran, que é a próxima sura. Surat Al-Imran, que é a sura 3, 164. Em outro versículo, Al-Jumu'ah, Surat Al-Jumu'ah, versículo 2. Quais são os três propósitos do envio do mensageiro que são citados nesses versículos? A gente citou recitar, ensinar, purificar. Recitar os versículos, ensinar o livro e a tradição, ou a sunna. E número 3, purificar o coração ou desenvolver o coração. Uma irmã, a Elaine, cita aqui também, acho que cita como resposta aquilo que a gente colocou como pergunta no fim. Quais são os motivos e razões que levam o ser humano a não contemplar e refletir sobre a criação? E são motivos para que a pessoa não chegue à crença ou à adoração a Deus, né? Ela citou distração mundana, né? Distração mundana. Acho que até é uma palavra mais bem colocada do que eu citei aqui. Eu citei a sua ocupação com alimentação e prazer, né? Distração mundana, resumido, né? E aí ela cita também embelezamento do demônio. Também. Tazyin al-Shaytan. E isso é citado. Acabou a reunião aqui, chefe. Como é que... renova? Por favor. Então ela citou embelezamento do demônio, né? Em árabe tem isso. Tazyin al-Shaytan. Enfeite em árabe, sabem que é zina. Zina. Aí se quer falar embelezamento do demônio, fala tazyin shaytan. Envia um novo código ou tem que ser o mesmo?
Onde é que está a mensagem? Há um pequenininho. Puxa, foi embora. Ela tinha escrito uma terceira frase. Não, tinha uma terceira frase. Eu vou lembrar. Bismillah. Que a gente falou que a irmã, eu falei, a Elaine escreveu aqui, embelezamento do demônio, e ela citou antes que a distração mundana, ela tinha uma terceira frase que ela escreveu e que é muito certo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então, continuando a aula, a gente reenviou um novo código. Tínhamos citado as perguntas. Quem escreveu alguma pergunta anteriormente, por favor, pode reescrever, porque eu não tenho mais as perguntas. Tem alguma pergunta? Uma reflexão, chefe, com relação à contemplação, né? Eu vejo pelos meus filhos, às vezes eles estão saindo. A água é a fonte da vida, né? Sem água não teríamos nada. E eles reclamam, não está chovendo. Existe até um doar para quando está chovendo, que nós devemos agradecer, né? E fazermos esse doar. Então, às vezes eu falo para eles, mas a rotina, o orgulho, essa molecada de hoje, parece que é difícil falar que tem que contemplar, que tem que agradecer, que tem que refletir. Não reclamar sobre que a água é a fonte da vida. E é nessa hora que essa contemplação, essa reflexão aqui tem que... A irmã Maria está aqui com a gente na sala de aula e ela cita um ponto muito importante, que seria a educação dos filhos hoje, né? Isso que a gente está citando, que seriam pontos de reflexão e de contemplação da pessoa, tipo, observar tudo que Deus Altíssimo seja criou em nossas vidas, criou os céus, a terra, o sol, a lua, temos o dia, a noite, temos o corpo do ser humano e tudo aquilo que compõe a nossa vida, o nascimento, a morte, isso, aquilo. Às vezes tem coisas tão simples que levam a crença em Deus, mas a criança hoje, talvez por ter uma vida assim, de muito mimo, de muita facilidade, como a irmã aqui diz, tem uma vida de muita facilidade, às vezes não observa essas coisas, né? Por exemplo, um exemplo que foi dado, a criança, ela, até mesmo a água, reclama da chuva, reclama da água, e a água é fonte da vida, né? Até Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, e fizemos a partir da água tudo vivo. Então, temos que acostumar, ter a rotina de sempre lembrar o nome de Deus em todos os pormenores e detalhes da vida. Por exemplo, por isso que a gente tem a educação, quando vai comer, citar o nome de Deus. Quando vai beber, citar o nome de Deus. Quando temos chuva, aí foi bem lembrado pela irmã Maria aqui, quando a gente tem a chuva, a gente faz uma prece. Ou seja, você, ao fazer essa prece, não é só o pedido que você está fazendo, olha, eu espero que essa chuva seja um benefício para mim e para todos que a recebem. Não, você está também, além disso, atribuindo a Deus essa criação. Isso existiu por criação de Deus, né? É importante isso, né? Aí tem du'a para a chuva, Allahumma sayyiban nafi'an, significa aproximadamente, ó Deus, que essa chuva seja benéfica. Por exemplo, a pessoa também diz, Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma ursilat lah. Ó Deus, eu peço a Ti do benefício para o qual ela foi enviada, ou seja, a chuva ou a ventania e tal,
e te peço também que me livre do prejuízo por qual ela foi enviada. Então, na educação dos filhos é importante inserir isso. Tipo, observa na tua frente como esse alimento chegou até você, sem nenhum esforço teu, você teve isso. Então, a facilidade também a gente pode classificar como um motivo que faz a gente não contemplar e não refletir sobre a criação de Deus. A facilidade, às vezes, então, sim, leva à descrença, leva à negligência daquilo que Deus criou para a gente, ou negligência daquilo que é a adoração a Deus. Então é importante, na educação dos filhos tem que ter isso. Reflita sobre aquilo que Deus criou para a gente, né? A irmã aqui diz: Assalamu alaikum. A chuva é uma bênção e uma cura. É sunna se molhar com a água da chuva. É sunna se molhar com a água da chuva. Se errei, desculpe. Se diz que é sunna, chefe? هل من السنة أن يتروى الإنسان بالماء الذي هو المطر؟ يتعرض للمطر، هل من السنة أو؟ A gente pode dizer que a chuva ela é uma bênção, sim? Se a pessoa puder, assim, vamos dizer, se sujeitar a se molhar com a chuva, pode ser. E pode ser considerado sunna porque o profeta sallallahu o fez. Agora eu tenho que pesquisar com exatidão. Ele citou isso ou não? Eu vou pesquisar, inshallah, e retorno. Sim, uma outra pergunta aqui da irmã. A chuva é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E a irmã falou que a gente faz uma súplica porque a chuva ela pode tanto trazer o bem por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e também pode trazer o mal, que são essas coisas que estão acontecendo que nós vemos. Eu gostaria de fazer reflexão, posso, né? Então, com relação às crianças, a gente tem um inimigo muito forte, que é o sistema, a cultura que a gente vive. Acho que até isso que a senhora está falando é a frase que eu esqueci. Falou sobre a irmã Elaine aqui escreveu sobre a tradição. Você está falando do costume, isso? A nossa cultura, não só do nosso Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje em dia, existem forças desconhecidas que tentam incutir nos jovens, até na gente adulto, ideias que desmerecem a grandeza de Deus, que valorizam o ser, o humano, a criatura, mais que o Criador. E a gente... Espera, vamos por partes, senão eu vou esquecer tudo. Então, a irmã está fazendo uma observação importante aqui, e também acho que a irmã Elaine tinha escrito o que faz o ser humano não contemplar, não pensar, não refletir sobre a criação de Deus e o resultado disso não adorar a Deus. Às vezes a tradição, a cultura onde a gente é criado, os nossos costumes, nós estamos acostumados às vezes a fazer uso de tudo aquilo que Deus criou e não atribuir isso a Deus. Aí ela cita como exemplo, por exemplo, o dua que é feito quando tem chuva. Então, é uma dádiva de Deus, aí a gente diz: ó Deus, nós pedimos do benefício dessa chuva e te pedimos também que nos livre do prejuízo dela. Falando sobre a chuva, isso que a irmã Aziz escreveu aqui, se é sunna a pessoa se molhar com água, sim, eu pesquisei aqui, é sunna. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, certo dia estava com seus companheiros, então foi narrado que حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. Então ele tirou parte assim do que cobria o seu corpo e se sujeitou à chuva, ele foi para debaixo da água, né? Aí disseram: ó mensageiro de Deus, por que você fez isso? Aí ele disse: porque a água dessa chuva
é nova no que diz respeito a Deus Altíssimo seja, ou seja, ela acabou de ser criada, ou seja, uma graça, uma bênção provinda de Deus agora, né? Se fosse assim, alguma coisa para cozinhar, ou para assar, a gente fala, saiu do forno agora. Ou seja, ela é próxima de Deus no que diz respeito à criação. Aí, Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, disse, isso significa que é aconselhável, igual a irmã disse, é sunnah, no começo da chuva, se a pessoa quiser, se puder, descobrir parte do que cobre o seu corpo para chegar à chuva. Claro, só não pode ficar pelado, né? Ficar nu debaixo de chuva. E nem uma bronzeira. Só tira assim, tira o que cobre a cabeça, o ombro e tal, alguma coisa assim. Tá, continua, irmã. Aí eu fiz aqui lembrei do que a senhora falou, e a senhora estava falando. Eu observo, por exemplo, toda a criação é maravilhosa, mas o sistema, ele tenta tirar o nosso foco da criação e colocar o nosso foco... Então, a criação de Deus é maravilhosa, mas o sistema que existe, a tradição, o costume, o sistema moderno, vamos dizer, entre aspas, tiram o foco da pessoa, da crença, de se concentrar na crença em Deus como Criador de tudo isso. De o homem tudo isso, sempre da coloca a mão e fala que foi ele, né? Ele sabe que não foi ele, mas ele fala que foi. De alguma forma ele fala que foi. Isso. Então isso é muito difícil para a gente lidar com as pessoas com relação a isso, para ela chegar ao ponto da contemplação. Porque adorar a Deus é uma coisa muito maravilhosa. Quando a gente contempla a grandeza de Deus, vem uma alegria dentro de nós. Então, a irmã diz, adorar a Deus é algo maravilhoso. E quando você contempla e reflete sobre a criação de Deus, vem a... Me ajuda aqui, chefe. Então, quando a gente contempla e reflete sobre a criação de Deus, vem um sentimento maravilhoso, uma riqueza incomum, que não é... E isso associado a tudo aquilo que a gente tem de adoração a Deus. Por exemplo, você se fortificou e você preencheu o seu coração com esse sentimento de crença em Deus como Criador disso tudo. Você viu nessa criação o reflexo, e essa criação você viu ela como reflexo, como algo que reflete o poder de Deus. A grandeza. Aí quando você vai rezar, a grandeza de Deus, quando você vai rezar, você reza com devoção, com concentração, você pratica as outras adorações, você lembra de Deus, você faz o dhikr, subhanallah, alhamdulillah, porque as pessoas são de níveis diferentes em tudo isso, em todas essas adorações. Às vezes quando a pessoa não tem tazkiyah, a pessoa não tem essa purificação, esse desenvolvimento de seu coração, às vezes as adorações elas não têm tanto valor. Por exemplo, às vezes a gente reza e essa reza, nossa, eu não senti nada, né? Às vezes, outra pessoa reza e essa reza realmente preencheu o coração dessa pessoa, preencheu o vazio, ela se sentiu bem, se sentiu feliz. Tem gente que hoje, por exemplo, chega, reza, mas, nossa, eu rezar e não rezar é a mesma coisa. Ou a pessoa diz, não estou sentindo nada. Então, isso por quê? Porque a alma não está compartilhando junto com a mente e junto com os órgãos nessa adoração. Então, na adoração deve participar tudo. Participam os órgãos, o coração, a mente. Mas às vezes, se for só movimentos mecânicos, só o corpo. Porque tem gente que vem e reza junto com outra pessoa só porque está com ele, né? Ou em grupo, por exemplo, nas mesquitas. Às vezes a pessoa está rezando sem a participação da mente e do coração. É dito também que a dhikr, o que é? A gente lembrar de Deus, né? A dhikr é de níveis. A dhikr é de vários níveis. Existe a dhikr
que é o melhor, que é você lembrar de Deus com a presença do coração e do raciocínio. E aí, e os órgãos juntos. E o órgão que participa no zikr é o que? A língua. Fala, Alhamdulillah. Tá bom, pode ter alguém que fica Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mas a mente está em outro assunto. E o coração não está devoto nisso. Só o órgão que está. Isso. Mesma coisa a oração. Só os órgãos que estão participando. E a língua está lendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Mas só que a mente e o coração não estão presentes. Tá. Então, isso que a gente conversou, sobre isso que a gente conversou hoje, a reflexão e a contemplação na criação de Deus, em tudo que existe, no nosso corpo, na nossa vida, isso é algo que auxilia no que? Nas outras adorações também, inshallah ta'ala. A irmã aqui diz, Sheikh, tem pessoas que reclamam da chuva. Eu gosto de ficar na chuva. Ótimo. Então, cuidado só para não afetar a sua saúde, mas também fica na chuva com a intenção de sunnah importante, inshallah. E não, claro, a pessoa que reclama da chuva, essa pessoa pode. É importante a gente prestar atenção às palavras. Eu não digo que essa pessoa que reclamou da chuva, ela está pecando, mas pode estar caindo em pecado, né? Dependendo daquilo que ela quer dizer quando reclama, né? Às vezes a pessoa disse por desespero, porque tem uma pessoa que perde muito na chuva e tal. Mas aí se disse isso indo contra a determinação de Deus e também reclamando como se isso fosse somente uma desgraça, aí sim é um erro, um pecado. Sim. Uma dúvida que às vezes eu faço, por exemplo, tem que levar eles na escola, geralmente eu vou andando. Às vezes eu fico torcendo, tipo, tomara que pare de chover, ou, como é que eu vou fazer? Tipo, não é bem uma reclamação, mas seria errado também. Uma pergunta aqui, a pessoa às vezes a pessoa sai de casa e ou está chovendo, você torce para que pare de chover. Ou tem uma previsão do tempo, olha, vai chover, aí você torce para que não chova. Isso não tem problema, isso é natural do ser humano e é importante, é bom. Aí junto com torcer, até você associa isso junto com uma prece, um duá, ó Deus, faça com que não chova. Isso pelo contrário, não é ruim, isso é uma adoração a Deus. Uma questão também. É uma adoração a Deus. Você torce e junto com isso atribui isso a Deus, como você faz o duá, dizendo ó Deus, faça com que não chova. Ou que pare de chover. Ou que pare. A pessoa pode pedir daquilo que é bom para ela. Eu posso pedir daquilo que é bom para mim. E isso não significa que é i'tirab ala khalqillah ou ala hukmillah. Não significa que você está indo contra ou rejeitando ou recusando aquilo que Deus quer. Não, isso é natural. É natural. É aqui que a irmã ia falar? Tem continuação desse assunto? Eu acho que eu vou passar para um outro. Claro. O chefe falou do termo zina. Né? Eu já li muito esse termo usado para a pessoa que exagera no embelezamento pessoal, né? Em excesso de enfeites, como forma de chamar atenção para si mesmo. E eu acredito, nós estávamos falando sobre essa questão de estar colocando muita importância na autoimagem, que hoje é muito colocada. Né? Isso é uma forma de você deixar de refletir e deixar de contemplar a natureza, passando a contemplar a si mesmo. Eu acho que isso nós estamos vivendo muito isso nesse momento. Uma nova forma de idolatria, né? Onde você deixa de cultuar a imagem, mas você faz uma culto. Você tem um culto da sua autoimagem. Na internet reforça cita isso. aqui algo muito importante. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, por escrita, tá bom? Eu tenho fechado o microfone de quem pode ter algum barulho aí e tal. A irmã diz aqui sobre o assunto de o culto da autoimagem. Temos hoje o culto da autoimagem, ou seja, a pessoa cultua a si mesma
e acaba por ter vaidade em excesso, né? E isso também é um motivo, uma causa que faz a pessoa não contemplar muito sobre a criação e a natureza de Deus, né? Ou a contemplação da criação, da natureza que Deus criou. Tipo, a pessoa só fica observando a sua imagem e cultuando a sua imagem. E pode chegar a ser um tipo de idolatria, né? Sim, é porque é um comportamento que fala narcisismo, né? Hoje os jovens e adolescentes, eles perdem mais tempo numa academia, não por um motivo de saúde, mas pela simples estética, e não para estética para ele, mas para estar mostrando aos outros que ele pode determinar isso também, se exibir, né? O Isso é um exibicionismo. exibicionismo, tanto nas redes sociais como na vida social. Isso também, isso aí na verdade é uma doença, acabou se transformando em doença. Por exemplo, o exibicionismo, a pessoa, por exemplo, ter o corpo e cultuar o corpo e fazer academia, isso, aquilo, para mostrar, para exibir. Isso aí, tanto homens quanto mulheres, né? E aí, no assunto da mulher, isso chega a ser mais errado também, né? E chega a ser uma doença, é doentio, sim. E isso, claro, aí a pessoa não reflete, não pensa, tudo bem, se eu sou forte, essa força, esse vigor que eu tenho, quem me deu? Se eu tenho fraqueza, quem é que permitiu que isso ocorresse? Então, tudo deve ser atribuído a Deus Altíssimo seja. Então a gente pede a Deus do bem que Ele tem e pede a Deus daquilo que Deus criou, né, nesse mundo de prejuízo, de malefício. E aquilo que a gente tem deve fazer uso com equilíbrio. Tipo, um corpo bonito é importante, mas é proibido que esse corpo seja exibido. É proibido a exibição do corpo como maneira de se autogabar ou se exibir, né? Até nisso tudo, a gente tem na educação islâmica a educação espiritual. Você tem a educação também física. Educação física existe na religião e é algo que é importante, que é incentivado. Por exemplo, sobre a força, o vigor, você cuidar da sua saúde. O professor Salim me disse ele dizia sobre a vaidade, né? Falava sobre o orgulho. Disse que no paraíso não haverá lugar para quem é orgulhoso. Aí um homem reclamou e disse, assim, com preocupação, ele disse a seguinte observação. Disse: Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna malbasuhu an yakuna jamilan wa an yakuna malbasuhu jamila, ou kama qala. Olha, a gente gosta de vestir roupa bonita e de ter uma fisionomia bonita, uma apresentação assim que seja boa. Aí o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Então Deus, ele é belo e gosta da beleza. Então não é problema a pessoa procurar isso. Agora, isso diz respeito, isso está diretamente ligado também àquilo que a gente tem de qualidades no coração. Aí é sobre isso que a gente está falando, sobre com o que você constrói o seu coração, com o que você desenvolve o seu coração, com o que você preenche o seu coração. Dependendo daquilo que está no coração, isso que é um simples esporte, um simples ato de você preservar a sua saúde, isso pode ser usado, bem usado ou mal usado, né? Por isso, a gente disse, ter no coração o monoteísmo e tudo aquilo que resulta dele. Resulta dele, por exemplo, você ser humilde, né? Agora, você ter dentro do coração o contrário da humildade, a vaidade, a arrogância e o orgulho, aí o cidadão vai lá ficar trabalhando dia e noite só para ter corpo bonito para exibir. Ou a cidadã, a mulher também. Chefe, a questão da cultura e da facilidade e da rotina. Sim, a questão da rotina, da cultura, da facilidade. Também tem um outro ponto
ainda na água. Nós, brasileiros, aqui no Brasil, nós temos água em abundância. Isso faz com que a gente cometa um pecado, que é o desperdício. Desperdício da água. Né? Então, um outro motivo que faz a pessoa não valorizar aquilo que é a criação de Deus, e você não chega, reflete sobre isso para chegar à crença verdadeira em Deus e à adoração verdadeira em Deus. Ter em abundância, ter muito, a riqueza e tal. Aí não diz, aqui no Brasil a gente tem muita água, por exemplo. E a gente aí a gente desperdiça. Mais. Não só água, por exemplo, alimentos. Por exemplo, tem gente que tem tanto que tá fazendo vídeo jogando comida fora. Que Sim. está fora. O desperdício do alimento, da água, tudo. É uma forma de não contemplar e tem que ter reflexão. Né? Uhum. Então, isso nos leva a outro assunto também, que seria a pessoa, nas suas atitudes, também ter essa reflexão. Até mesmo a simples atitude de, quando comer, a educação que a gente ensina para os nossos filhos, não deixa nada no prato. É para você valorizar aquilo que Deus criou e não desperdiçar. De lembrar que esse grão, ele era um grão que, olha, é criação de Deus e deve ser valorizado. Aí, a outra palavra que uma irmã aqui escreve sobre isso que vocês estavam falando aqui, obsessões, busca da perfeição. A gente então pode finalizar, chefe? Finalizamos então, inshallah ta'ala. A gente espera mais 2 minutos se alguém tiver uma pergunta sobre outro assunto ou sobre esse mesmo. E a gente finaliza e agradece a todos vocês a participação. A gente, inshallah ta'ala, se encontra no próximo sábado às 14 horas, inshallah ta'ala. Vocês podem também participar com a gente, quem não tem ainda, por exemplo, acesso a algumas aulas que a gente tem, que envia pelo WhatsApp, pode adicionar o nosso WhatsApp no número. Eu vou enviar aqui o número e coloco vocês no grupo, inshallah ta'ala. É um grupo que chama Aulas de Religião. Esse é o número da OMI que a gente pode adicioná-los, inshallah. E agora está bastante frio. Tanto que eu queria ir para Mars, que é uma cidade, né? É uma das cidades mais frias. Não, tchau. Obrigado a todos, inshallah. Obrigado a você, Kenny, Helena, inshallah. E ele é da EFIT, ele é bom Só que ontem eu tinha um turista. أهلا بالشيخ محمد حياكم الله. Subiu muito a neve, esse carro morreu.